Pessoal que nos acompanha no canal Falando de Futebol, hoje a conversa é com o Bernardo Willid. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Marcos? É um Tudo certo? prazer tê-lo aqui e prazer maior em participar do seu programa, né? Legal, tô me sentindo em casa, Não, Bernardo. mas Mosqueteiro do o Grêmio Mosqueteiro e e o o Tigrão Tigre, os aqui, dois os aqui meus dois times, tô me sentindo em casa. grudados na parede, né? Muito legal. Show de bola. A gente conversou bastante, Sim, né, a respeito de futebol, que sim, é, que é a que é nossa a paixão. nossa paixão, nosso hobby. E essas duas pinturas aqui, que eu acabei fazendo aqui, né? Muito bem feita, por Muito sinal, bem né? feita Muito pelo legal. Silvinho, é, traduz aquilo que eu sou, né? Gremista, Gremista e tigre. e Tigre. E tigre. Tamo junto. É a minha paixão. Ô Bernardo, nós vamos falar um pouquinho da tua história como no futebol em si, né? Tu começa jogando futebol de campo, depois jogou futsal, Isso, até virar comentarista esportivo, né? exatamente. Tu pegasse a fase final aqui em Lauro Miller do Do Henrique Henrique Lage, Lage, né? isso. O time estava. O futebol, na verdade, na região já estava. O chamado futebol profissional, vamos dizer Sim. assim, já estava em decadência, já estava caindo. E peguei a fase final do Henrique Lage, era a época do aspirante ainda, né? Devia ter lá meus 14 anos por aí. Não chegou a jogar no titular do Henrique? Não cheguei a jogar no titular do Henrique. E dali a gente passou pro Esporte Clube Guatá, que foi o time que se manteve um tempo a mais. Jogasse um tempo no Guatá. Joguei um tempo no Guatá, no aspirante, depois subi um pouco pro titular, e ali joguei com alguns já também no final de carreira. Quem é que tu lembra de ter jogado lá? Careca, o René. O René era um volante que tinha, né? Não é o René. Não é o René, ex-prefeito? Não. É um volante que tinha. O Vaninho, que era um ponto esquerda muito habilidoso, que jogava ali no Guatá. E também foi praticamente o último ano de futebol aqui na região do dito profissional. E aí começou a surgir os times amadores, né? Nessa época aí no campo tu jogava de um segundo volante? Mais ou menos ali, meia direita e tal, né? Porque naquela época o futebol era bem diferente, né? Você jogava com os 4 zagueiros, um volante e os 2 meias que jogavam muito lá na frente, tinha 2 ponteiros ainda. Ponteiro, né? Então, muito adiantado. Muito adiantado. Sim. A época que o lateral vinha só até o meio de campo, entregava a bola pro ponteiro e ele ficava ali. Ele ficava. Era proibido passar. Era proibido passar. Então, futebol bem diferente, com pouco preparo físico, né? Sim. Mas muita qualidade técnica, né? A diferença de hoje é que você tem alguma qualidade técnica, né? Existe. E eu sempre digo que esse negócio de fazer comparação, Marcos, eu acho que não é legal. Eu também começo a pensar e não vejo. Não é legal, né? Nem justo, não é? Porque assim, ó, você sabe que hoje, para sair dessa marcação que é terrível, você tem que ter alguma qualidade para sair dela. Muita, né? E naquela outra época a qualidade era boa, mas a marcação era muito fraca, muito fácil, muito fraca. E eu sempre comparo com a seleção de 70, né? Que o pessoal endeusa muito, que a seleção de 70 realmente era com muita qualidade. Que inclusive tu viu esse time jogar, tu comentou comigo. Eu vi esse time jogar em 69, quando estava se preparando para ir para a Copa do Mundo de 70 no México. Eu sou um pouco antigo, eu fui à inauguração do Beira-Rio, né, que eu estava te falando, em 1969, no dia 6 de abril de 69. E tive o prazer e a felicidade de assistir o Inter jogando contra o Benfica, 2-1 para o Inter. E o Benfica tinha apenas o Eusébio, o Torres, Simões, um jogadorzinho. E a seleção brasileira jogou no outro dia contra a seleção do Peru, num amistoso. E a seleção do Brasil tinha nada mais, nada menos que Jairzinho, Paulo César, Tostão, Pelé e companhia. Wilson Piazza e por aí afora. Carlos Alberto Torres, enfim. Eu tive o prazer de assistir. Então,
não dá para você estar comparando Não. isso, né? Porque se você pega um tape lá de 70, você vai ver que o Gerson, por exemplo, pegava a bola lá na área e vinha até lá na frente e ninguém marcava. Então não dá para a gente fazer muitas comparações. Mas aí voltando aqui para o nosso futebol, Marco, quando terminou esse dito futebol profissional, né? E nessa época ainda, antes da gente avançar um pouco aqui, futebol de campo, quem foi os melhores jogadores assim que tu ou jogou junto, ou era um cara difícil de marcar? Porque jogando de segundo volante tu também ajudava a marcar. Assim, ó, teve muita gente boa jogando futebol aqui, né? Jogou com o seu Zinha aqui. O Zinha era fantástico. Fenômeno. Um jogador de muita qualidade. Mas desses todos, assim, um jogador com muita qualidade técnica e muito inteligente foi Adilson Araújo. Adilson Araújo. Era um jogador com muita qualidade, era um meia esquerda. Sabe aquele meia esquerda clássico, elegante para jogar futebol? Ergue a cabeça, distribui o exatamente jogo. Esse cara. Meio que foi um Douglas no Criciúma do acabou indo para o Metropol na época e teve a infelicidade de, no primeiro jogo do Metropol, teve uma lesão gravíssima no joelho. E aí não foi para frente. Não foi para frente, voltou para cá e aí ficou jogando futebol há algum tempo. Eu acabei jogando com ele em times inferiores, e amador, enfim. Amistoso. Mas para mim ele foi sem dúvida assim o grande jogador. E o Zinha também. E o seu Zinha. O Marcianinho, que a gente conversou antes, tu viu ele jogar aqui? Eu vi ele jogar aqui. Viu? O Marcianinho eu vi ele jogar aqui, acompanhei ele depois que ele acabou indo para o Inter, em Porto Alegre e tal. Até porque a gente tinha uma amizade muito, muito próxima, né, de família e tudo mais. Então o Marcianinho foi assim a pessoa que eu acompanhei bastante. Marcianinho aqui de Lauro Miller, né? Pessoal que acompanha, ele jogou no Inter, fez o último gol do estádio do Eucaliptus, né? Antes de o Inter ir pro Beira-Rio. Pô, jogou no Flamengo, né? Jogou no Flamengo foi longe. E foi todo time que ele foi se destacou. Se destacou. E não foram poucos, né? Goleador, né? Mais ou menos uns 20 times. Os 26 estados da nação ele passou. Talvez não tenha jogado no Acre. Mas no resto... Porque não tinha futebol. Não tinha futebol. Mas, então assim, ó, nós produzimos muitos jogadores com qualidade aqui. Né? Sim, tinha o Rodolfo, que era um ponta-direita, o Nego Ramos, que era outro jogador chamado de bailarino, era um ponteiro direito com muita qualidade. Então tinha muita gente boa realmente aqui. Bernardo, aí depois disso tu acabou jogando futebol de campo pelo Arizona, tu comentou, né? Aí com a queda do futebol profissional, passou o amador em Lauro Miller. Aí começou a aparecer esses times amadores que ficaram por muitos anos. Bastante amistosos. Bastantes amistosos. O Guatá tinha o Sombra, o Sul América, o Anitta. Tinha o Arizona, o Cairu aqui, que na verdade nós começamos no Cairu e depois fomos pro Arizona, e lá se formou um time muito bom, com vários jogadores que saíram daqui, tipo Laurinho Fernandes, o Rai, que era irmão do Laurinho. O Laurinho jogava na frente? Era um atacante. Tinha muita velocidade, era o forte dele, com muita velocidade. E o Arizona ficou por muitos anos, e esse futebol amador aguentou até a enchente de 71. Que aí chegou ali... Acabou com os estádios, e acabou com tudo, e aí o futebol também... A economia do município foi rio abaixo. Foi rio abaixo. Então, o futebol amador, há anos, né, praticamente, no município não se reergueu. Bernardo, aí depois o teu forte foi ainda jogar futsal, né? Sim. Aí esse... Comentou que estudou em Floripa, né? Esse eu joguei bastante, né? Aí foi o meu xodó, foi o futsal. Porque na mesma época, Marcos, que o futebol amador começou a se destacar em Lauro Miller, começou a aparecer o futebol de salão em Lauro Miller.
Achei engraçado que o senhor comentou que eu tô com 38 anos, a gente está acostumado com ginásio e tal. Vocês começaram com quadra de chão batido, né? Quadra de chão batido e depois com quadra de cimento. Quadra de cimento. E do tempo do quichute, né? O quichute eu peguei. Uma quadra quadra de chão batido. O cara gastava um quichute por semana, né? Porque a quadra de cimento não era fácil. Áspero, né? Áspero, além daquela bola que não era leve, né? A bola de futsal antigamente era muito pesada. Muito pesada. E você não podia fazer gol dentro da área, né? Não podia fazer dentro da área. Essa era a regra. Você só podia fazer gol fora da área. É um pouquinho mais fácil para o goleiro. Depois com essas mudanças, tanto no tamanho da bola e na leveza da bola. O peso da bola mudou bastante. Né? E o próprio lateral, que era feito por arremesso, né? Com as mãos. Era com as mãos. Com as mãos. E hoje você bate o lateral com o pé. Né? Então, os escanteios e arremesso lateral era feito com a mão. Né? E o gol era só fora da área. E aí o futebol de salão começou a crescer aqui. Eu te falava que o futebol de salão teve um pessoal que estudava em Florianópolis, que foi quem começou a trazer o futebol de salão para cá e tal, que era o Minas, um pessoal que estudava em Florianópolis, e depois... Pegaram um pouco da parte tática, o traquejo, a malandragem do pessoal que já jogava fora. Lá. E depois aqui nós formamos o Minas. E aí o Evaldo Longo, é um amigo... muito amigo mesmo, a gente morou, ele morava em Florianópolis e na época eu fui para estudar lá, ele também, e parceiro também de serenata, a gente era muito seresteiro na época, fazíamos muitas serenatas e formamos aqui o Minas, que era uma equipe bem conhecida, com a qualidade e tal, e jogávamos muito contra os Garotos de Ouro, que era um time de Tubarão. Eu te falava que nós devemos ter feito uns 20 jogos, perdemos 19 e talvez tenhamos ganhando um. Mas a gente foi aprendendo a jogar futebol de salão. E depois aí apareceu o ginásio. E vocês jogaram a inauguração do ginásio? A inauguração do ginásio aqui contra o BESC. Né? O time veio da capital? O time da capital, era um time com muita qualidade, já era um time profissional, né? Florianópolis tinha o melhor futebol de salão do estado. Competia era Joaçaba, que tinha um time muito bom de futebol de salão. Inauguração do ginásio aqui do Nelson Rigueto, mais ou menos em final de 70, 78, 79. Inauguração. E nós fizemos esse jogo aqui inaugural. O Bernardo, jogasse aí, a gente conversava antes, vocês jogaram Jogos Abertos de Santa Catarina por time de Lauro Miller? Por Lauro Miller, CME de Lauro Miller. CME de Lauro Miller. Nós conseguimos... Que não é nada fácil classificar um time com Jogos Abertos. Porque naquela época você tinha os regionais, aí você tinha os micros regionais, depois tinha os regionais e depois para você ir para os Jogos Abertos. E nós... Tinha que matar alguns leões até chegar lá. E nós conseguimos essa classificação em Florianópolis, jogando contra nada mais e nada menos que era talvez o segundo melhor time do estado, que era o Criciúma. Vocês classificaram tirando o Criciúma. Tirando o Criciúma fora. O Criciúma não foi para os Jogos Abertos. Criciúma não foi para os Jogos Abertos. E vocês foram bem nos Jogos Abertos? Nos Jogos Abertos, nós não fomos assim... Classificou e já jogou os Jogos Abertos no mesmo ano? No mesmo ano. No mesmo ano, que aí o time vem embalado. No mesmo ano. Nós tivemos 2 empates e uma derrota. E eu no primeiro jogo já fiquei fora de combate, que eu tive uma ruptura de cápsula de tornozelo. E já lá fiquei com a perna engessada e vim para casa. E os jogos foi Floripa? Não, os jogos foram em Blumenau. Mas é uma experiência única, né? Sim. Jogadores alto nível, né? E depois... Muitos profissionais sendo pagos para jogar por cidades. Né? Depois nós fomos um outro em... Acho que foi Joaçaba, se eu não estou enganado. Enfim, eu acabei indo esses dos Jogos Abertos, mas era uma época que os Jogos Abertos tinha uma
uma visão maior, né? Se eu, pelo menos, eu acompanhei vários jogos abertos, mesmo não disputando nada, mas ia lá para assistir, acompanhar. E hoje já os jogos abertos você não tem tanta divulgação como tinha antigamente. Sim, né? Fala muito pouco. Muito pouco. E, enfim, a trajetória minha no futebol de salão foi assim. Acabei disputando alguns campeonatos aqui na região. Ganhou muitos títulos jogando futsal? Não ganhei muitos títulos. Não. Ganhei título fora, né? Disputando em Braço do Norte, São Lugero. Com times de fora? Com times lá fora, né? E na universidade, e aí eu disputei algum campeonato lá em Florianópolis, pelo time de farmácia e bioquímica, tinha o campeonato da universidade, e depois passei a fazer parte da equipe da Universidade Federal mesmo. E aí, ali eu joguei com jogadores que... Ex-profissionais, cara de ponta. De ponta. Citei para ti tal de Ié, que foi o melhor jogador do Brasil, veio do Ceará, enfim. Do Sumov, que foi uma grande equipe de futebol de salão do Brasil. Esse cara veio para Florianópolis, veio fazer engenharia. Ele estava estudando também? E acabou jogando pela faculdade. Tinha mais o Serginho Basso, que foi um dos grandes pivôs que eu conheci, Gigante, que era um fixo, enfim. Então eu tive começa a ter mais noção de tática, posicionamento, marcação. Isso, porque quando nós começamos o futebol de salão aqui, na verdade nós jogávamos futebol de salão por jogar bola, não marcava ninguém. Fazia 10 gols, mas sofria 20, né? Então era mais ou menos assim. E a gente foi aprimorando esse futebol de salão. E aí formamos aqui os Panteras, depois do Minas formamos os Panteras, que aí tinha o Eloy, o Dito no gol, eu, o Beto falecido já em memória, o Beto Berola, que era um bom jogador. Depois foi aparecendo outros times com o pessoal mais novo, mas eu ainda continuei jogando. Ainda acompanhou esses que foram surgindo depois? Foi o caso do Alex, né? O Alex, o Beto, o Bittencourt. E foram aparecendo aí o Hélio Boom, esse pessoal todo foi aparecendo e eu ainda continuei jogando com eles. Até meus 30 e poucos anos eu ainda continuei jogando. E apareceu alguns jogadores com muita qualidade, né? Bernardo, do futsal aqui em Lauro Miller, quem que tu lembra de maior destaque? Nos tempos mais antigos, eu citaria para ti assim, o Hélio Gazola, indiscutível pela sua qualidade técnica. Tinha muita qualidade técnica o Hélio Gazola. O Evaldo Longo foi um baita de um ala, jogou muita bola. E o Alex... o Alex o Alex, a gente jogou muito tempo junto. O Alex realmente era um ala imarcável. Muito rápido. Muito rápido. Magrelinho, né? Com muita noção de futebol de salão, de quadra. Tabela, toque rápido, saída pro muito jogo. bom. Então, nós chegamos a formar um time aqui, que era o KW e tal, com muita qualidade técnica, né? Então, esse pessoal que eu joguei era muito bom. Então, o futebol de salão foi isso aí. Depois virei treinador e, enfim. E aí termina sendo comentarista esportivo. Começa sendo, né? Termina não, porque ainda Aí viro comentarista, amigo do Tadeu, né? Do falecido Tadeu. E aí me convida e eu começo a fazer parte da equipe esportiva da Rádio Cruz de Malta. E a gente começa a acompanhar os jogos, principalmente do Criciúma, né? E a gente ficou muito tempo transmitindo jogos, acompanhando o Criciúma, e isso foi muito legal, né? Deu para mim assim uma abertura, um conhecimento muito grande em termos de futebol e de pesquisar futebol. Tem que pesquisar, né? Porque aí eu tive que pesquisar. Conhecer os times que vêm jogar aqui, os jogadores. Para fazer comentários. E você começa a ter contato com outros colegas de profissão que já estão há mais tempo no ramo. Sim. E você vai aprendendo isso, né? Então foi muito legal. E hoje ainda, agora continuo com o Eduardo, com o Thiago, filho do Tadeu, e a gente faz alguma coisa ainda de esporte, mas não faz mais as transmissões. Talvez agora... Uma Série B, né? Com uma Série B, talvez mais forte. A emissora volte
a fazer essas transmissões lá no Que seria muito legal, né? Ah, sim, sem dúvida. Para a nossa cidade é muito legal ter muito uma rádio acompanhando o Criciúma, bom, né? muito bom. E o Criciúma acabou virando uma paixão também, sim. né? Assim, para mim, como é para ti também, sim, que a gente acompanha, o Criciúma virou uma paixão, né? E o Criciúma, eu acompanho o Criciúma desde... Pegasse a melhor fase do Criciúma, pegasse todos, né? Peguei todos. Libertadores 91. Isso, E peguei também o início mesmo do Criciúma, quando o Criciúma sai do Comerciário para vir para o Criciúma em 78, isso, né? Eu acho que é 78. Dali, quando o Criciúma começou a formar o time, e a cada ano o Criciúma trazia uns 3 ônibus de jogador, né? E não dava certo. Ah, né? Começou assim? Começou assim. Trazia um monte de gente... Pradera, de zagueiro, que veio da Portuguesa e mais não sei o quê. Chegava no final do ano, o time não tinha jeito, mandava embora. Então isso aí é meio tradição no Criciúma, vinha 60 jogadores no ano. E o Joinville vinha aí e socava o Criciúma. Né? Apanhamos muito tempo. O Joinville empilhando títulos. E o Criciúma depois começou a trazer jogadores que tinham passado no Joinville. Mas chegava aqui e não tinha jeito também. Até que lá por... Os anos 80 do Joinville foi imbatível, Foi imbatível. Tinha um timaço, né? Sim. Nardella, Zé Carlos Paulista... Os caras deitavam e rolavam. Deitavam e rolavam. E o Criciúma trazendo cada vez mais jogador, mas não tinha jeito. E aí, alguns dizem que eu sou viúva do Moacir Fernandes, mas eu continuo achando que o Criciúma Esporte Clube foi o verdadeiro time nas mãos dele, né? Do Moacir Fernandes. Para mim não tem Angeloni, não tem ninguém. Os caras, Angeloni, entraram com dinheiro, mas quem organizou o Criciúma, para mim, foi sem dúvida o Moacir Fernandes. Porque assim é legal tu ter as contas em dia, estádio bonitinho, pintadinho, tudo ajeitadinho. Mas o que move nós, torcedor... É o resultado dentro de campo. Sim. E quem teve resultado dentro de campo foi o Moacir, né? Foi o Moacir. E eu me lembro que, na época, o Moacir sempre tinha isso. Eu não quero um jogador com nome diminutivo. O Luizinho, o Joãozinho, o Neném, para mim não serve. E o Moacir era mais ou menos... Estilo grosseirão, sim. Grosseirão. Tanto é que trouxe o Luiz Felipe Scolari, mais grosso impossível. Mais grosso. E aí o Criciúma formou aquele baita time de 91. Mas vê que o Criciúma formou com muita gente formada aqui em Santa Catarina, né? Sim. Ele trouxe o Itá, o Vanderlei, que vieram da Chapecoense. Sim. Trouxe o Jairo Lenze, que veio do Marcílio Dias. Jairo Lenze e Gelson do Marcílio. Isso. O Gelson eu estava escutando uma entrevista do Vanderlei, que é o maior artilheiro do Criciúma. Acho que foi domingo agora, na Eldorado, e ele comentava isso. A formação daquele time veio tudo duplinha. Sim. 2 da Chapecoense, 2 do Marcílio Dias. 2 do Cruzeiro, que era o Evandro e o... É verdade. Os 2 zagueiros, né? O Vilmar. E o Vilmar. Veio o falecido Alexandre Pandócio, do interior de São Paulo, e veio outro com ele, então era tudo 2 cada time. O Sarandi, que veio do Rio Grande, isso, né? O lateral direito. Então, ali foi o grande time. E o Moacir tem a malandragem de futebol, né? Isso aí ninguém enrolava ele. E ele tinha um detalhe que ele era um presidente participativo e tinha acesso aos outros times do país. Exatamente, ele se articulava muito bem. Sim, com o presidente de Vasco, de Flamengo, de Cruzeiro e tudo mais. Então, e esses outros que vieram não têm essa articulação. Não. E aí eu acho que com o término do Moacir, que andou, que aí entrou 2 presidentes, que eu acho que foi quem afundaram o Criciúma. De vez, né? De vez. E depois o Criciúma veio tropeçando anos e pós-anos, né? E o resultado está aí, né? A gente... Mas, Bernardo, para a gente finalizar, eu queria pegar, tu como comentarista esportivo e a gente torcedor do Criciúma, o que tu prefere? O Criciúma como um clube empresa, que foi na mão de... Eu sei que tu tem a tua preferência pelo Moacir, mas o Criciúma como um clube empresa, na mão de um empresário que tem as contas em dia, como foi com o Angeloni. Com o Angeloni, ou como foi depois com o Dalfarra, ou o Criciúma voltando a uma gestão democrática, que como é o caso hoje do Anselmo, é um empresário, mas ele está como um presidente do clube. Assim, Marcos,
eu acho que nós ainda, de uma forma geral, o país, em termos de futebol, ainda parece que não conseguiu descobrir que time-empresa funciona de tal maneira. Certo. Nós ainda estamos meio que engatinhando nisso, né? Tentando entender. Tentando entender. O exemplo assim, um exemplo que não é muito legal, mas é o Vasco da Gama. Né? Que na mão do Euripo dava algum resultado. De uma maneira ou de outra. De outra, com a sujeira dele, enfim. E depois... Não foi mais. Não foi mais. E nós estamos vendo o Vasco, que é o Vasco hoje. E assim eu vejo o Criciúma e alguns times... Que é uma pena, né? Eu, como amante do futebol, eu gosto de clube que tem torcida. Clube que tem torcida grande eu gosto. Não gosto de clube de empresa, né? Como a gente vê, vir aqui jogar em Criciúma, um Barueri da vida, que não tem 500 torcedores. Então, eu gosto de clube de história. Né? Então, eu para definir isso, eu não sei se nesse momento os clubes de empresa ainda estariam no momento. Talvez para equilibrar as suas finanças, talvez seja assim. Sim. Talvez seja assim. Mas para a parte futebolística ainda para a parte futebolística ainda parece que nós não estamos preparados. Porque é difícil dar o resultado, aí o clube empresa visa muito a questão lucro, né? Lucro. Apareceu 2 jogadores, vende, né? Vende. E aí tem as malandragens no meio que você acaba, o dinheiro é desviado, às vezes não vai para o clube, vai para quem está mesmo fazendo o negócio. Que é o que mais aconteceu na história do futebol brasileiro, né? Porque também nós somos, nós vimos isso, né, acontecer, né? Jogadores que foram e o dinheiro... Olha o tanto de jogador que o Santos vendeu e está na situação que está hoje. É exatamente isso. Você pega, por exemplo, o nosso Grêmio. Sim. Você vê o que o Grêmio se desfez de jogadores e está ali com um time, com gente para jogar futebol de veterano. Né? Mas aí é uma das coisas difíceis de entender no futebol. Tanto o Grêmio quanto o Criciúma, vamos pegar esse ano, né? O Grêmio com salário em dia, com jogador caro, pagando bem e vai ser rebaixado. Sim. Porque para mim já caiu, infelizmente. Também acho. O Criciúma começou o ano também com as contas em dia, contratou bem e é rebaixado no Catarinense. E sobe numa Série C porque os adversários eram muito ruins. Muito ruim. A briga era para não subir. Parece que não queriam subir, né? Então, assim, então eu vejo que o Anselmo, que eu sempre dou os parabéns por tudo que ele fez e sabia que como empresário começou o ano muito mal, que foi rebaixado no Catarinense, mas ele não ia sair do Criciúma pela porta do fundo. Com toda certeza. Ele ia sair bem. Mas peca em conhecimento de futebol também, porque com 500 mil por mês dá de fazer time melhor. Dá de fazer time melhor. E o interessante do Criciúma, Marcos, é assim, é que o Criciúma, ele praticamente esses anos todos, ele não teve problema de pagamento de salário de jogador. É sempre um time que sempre pagou em dia. Sim. Né? E sempre ofereceu condições para os jogadores. Tem um bom centro de treinamento, academia, eu não sei, estádio. Me parece que o Criciúma tem passado esses anos todos por dificuldades mais administrativas. Com certeza. Gente que conhece pouco de futebol, colocado na direção, não sabe como fazer. Salário alto para jogador ruim. Para jogador ruim. Muitas vezes nós também... Eu faço parte de uma parcelinha da imprensa, assim, aqui com a nossa rádio e tal, mas acho que a imprensa nossa, ela meio que torce, parece contra o Criciúma. É o que nós falávamos na questão do Rio Grande do Sul, você vê isso totalmente diferente. Né? Diferente. A imprensa ela é bairrista. Ela torce realmente... Torce por Grêmio e Inter. Por Grêmio e Inter. Não abre a mão. E o torcedor... E também o torcedor gaúcho, a gente às vezes fala do gaúcho, não sei o que e tal, mas você lá ou é Inter ou você é Grêmio. Sim. Né? E nós ainda temos muito uma cultura enraizada aqui de Vasco, Flamengo, né? Isso terminou um pouco, você hoje vai no estádio do Heriberto Wilson, você vê camisa já do Criciúma, quase todo mundo com camisa do Criciúma. Antigamente tu via camisa dos outros times. E eu peguei uma época que você olhava assim, tinha mais torcedor do Vasco e do Flamengo, quando anunciava gol do Vasco, metade da torcida levantava. Né? Então era uma coisa... Não que tenha mudado o sentimento, mas ir para o estádio com camisa de outro time não acontece. Então, e aí... talvez esse corte que houve do Criciúma,
desses períodos ruins do Criciúma é que tem atrapalhado, porque nós começamos a perder aquele torcedor pequeno que viria como torcedor do Criciúma. Nós tivemos aí perto de 15 mil sócios, né? Foi algo extraordinário. Foi sensacional, né? E nós teríamos que ter conservado isso, né? Mas aí vem os detalhes de administrações, né? E aquilo que a gente falava antes, o que chama o torcedor é o resultado dentro do campo. Sim. Né? O torcedor não quer saber se as contas estão em dia, se tem salário atrasado ou não. Se o campo de treinamento é excepcional, se está tudo certinho. É futebol. É o futebol, é o torcedor, né? O exemplo disso, você vê a questão, nesse momento eu cito a questão do Vasco, né? Sim. Que o torcedor não quer, não aceita, não admite, vai lá, quebra. Aconteceu com o Grêmio, né? Sim. No jogo ali que o Grêmio acabou perdendo o mando de campo, não, mas a presença de torcedores e tudo mais, que a torcida revoltada. Quebraram vários. Porque por pior que seja o time do Grêmio, não é time para estar nessa situação. Não, para ser rebaixado. Pela qualidade de vários jogadores que existem, veteranos ou não, mas é um time que tem uma qualidade técnica. Que também faltou uma malandragem pro Romildo, né? Sim, ele soube muito bem ser um ganhador, mas não está sabendo perder. Não. Ele não foi profissional para entender que o Renato Gaúcho, de uma maneira um pouco errada, dominou o futebol, dominou tudo. Dominou tudo. O Grêmio passou a estar na mão do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. É o que ele queria. E eu, como torcedor, assim, gremista que sou, eu ainda continuo achando que aquele time que foi campeão da Libertadores e Copa do Brasil, 17. Aquele time é a mão do Roger ainda. Que ele montou, né? Concordo. Eu queria que ele tivesse vindo antes do Filipão. Então, porque eu acho que o Renato é um treinador de vestiário, de grupo. Porque foi jogador, malandro, boleiro e tal. Papo de boleiro, né? Mas eu acho que taticamente ele não sabe nada. Não, é uma vergonha. Tanto é o que ele está fazendo no Flamengo. Né? Então eu acho que aquele time do Grêmio era a mão do Roger. E aí a gente se impressionava, começou a ganhar, jogando bem, tinha bons jogadores, né? Sim. Só que... Quanto jogador de peso, jogador caro que o Grêmio botou na mão dele e não deu resultado, que foi Thiago Neves, Marinho, que é um baita de jogador, não jogou com ele, Tardelli não jogou com ele. Então quantos caras vão, o Renato recupera, mas quantos caras ele trouxe? E aí ele que contratava, né? Eu quero fulano, eu quero ciclano. Colocou o Grêmio em várias situações difíceis. Bernardo, quero agradecer aqui, ter me recebido na tua casa. Faz bastante tempo que estamos conversando antes das gravações. Não faz umas 2 horas que estamos contando história de futebol, né? Me senti muito bem, hein? Camisa do Criciúma, mosqueteiro do Grêmio, Tigrão aqui na parede. Marco, conversa muito legal. Cara. Eu que agradeço, né? Para mim, olha, eu gosto mesmo de falar de futebol. Eu adoro futebol. Que bom que você tem esse caminho e esse canal para fazer isso e que você continue, né? Porque eu acho que a gente vai contando a história do futebol, não só aqui da nossa região, mas conta a história, né? do futebol brasileiro, né? De pessoas que passaram pelo futebol. Que gostam, né? Que gostam, eu acho muito legal isso. Eu te agradeço mais uma vez. Parabenizar por esse canal que você tem. Legal, eu que agradeço e que venha um ano bom do Criciúma aí. Com toda certeza, não só do Criciúma, né? E do Grêmio. E do Azulão aqui também. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.